Olá, tudo bem? Então vamos para a nossa segunda semana de aula e hoje vamos ter uma aula sobre polinômios. De onde vêm, do que se alimentam, como lidar com os polinômios. Feito? Então deixa eu tirar o meu vídeo e bora para a nossa aula, nossa segunda aula. Então, polinômios. O que são polinômios? Um polinômio é qualquer expressão escrita na forma de um número vezes um x na n. Né? Esse n, ele é um inteiro não negativo, né? Então é x1, x2, x3 e assim por diante, tá? E os AN são o que a gente chama de coeficientes do nosso polinômio. E claro que eu posso ter coeficientes nulos, mas se eu tiver todos os coeficientes nulos, então eu não terei um polinômio. Eu tenho um polinômio de grau inexistente, né? Não é nem grau zero. Bom, o grau do polinômio, ele é dado pelo maior n, né? Então, por exemplo, se nós temos uma equação x à quarta mais x quadrado mais 1. Né? Por que eu não igualei a zero? Porque se eu igualar a zero é uma equação. E por enquanto a gente não está vendo equações, a gente está vendo polinômios, tá? Então, se o meu polinômio é x na 4 mais x quadrado mais 1, o grau desse polinômio é 4, porque 4 é o maior n que tem, né, no polinômio. Tá? Bom, como é que eu somo e subtraio polinômios? É que nem somar números, na verdade, né? O que eu preciso só me dar conta? Eu preciso me dar conta que eu tenho que somar os coeficientes dos termos semelhantes, né? Que são os que possuem o mesmo expoente em x. Então, eu tenho que somar o coeficiente do x cubo com o x cubo. Eu tenho que somar o coeficiente, do x quadrado com o x quadrado. Eu estou tentando pegar minha caneta aqui que não estou conseguindo. Bom, vamos ficar só no vermelho. X quadrado com x quadrado, x com x, e esse termo independente aqui, esse coeficiente, ele é, na verdade, 1x na zero. X na zero, tá? Então, aqui o que eu tenho? Eu quero... Peraí que eu vou dar uma pausa e vou tentar puxar minha caneta aqui, só um pouquinho. Tá, consegui, ó. Então, deixa só eu apagar essa riscalhada toda aqui. Então, agora o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai somar, certo? Então, aqui eu tenho 3 menos 1. 3 menos 1 vai dar 2x ao cubo. Depois eu tenho 2 menos 4, que vai me dar menos 2x quadrado. Eu tenho x menos 15, né? Então, é 1 menos 15, que vai me dar 16. E aqui temos 1 menos o menos 1, que vai dar 2. Tá? Então, somar polinômios significa somar os coeficientes dos termos semelhantes. Acredito que isso aqui vocês já saibam. Multiplicação de polinômios. Aqui a multiplicação de polinômios, a gente tem que multiplicar termo a termo, tá? Então, aqui eu tenho que fazer a multiplicação do x cubo com o x cubo. Eu tenho que fazer o x cubo com o x quadrado, x cubo com o x a 1 e o x cubo com o x a 0. E aí, eu somo os expoentes de x, tá? Que foi agora o que eu fiz aqui, tá? Então, x cubo, eu vou fazer uma linha de cada cor para que vocês não se percam, tá? Então, aqui eu vou ter, ó, eu vou começar multiplicando o x cubo por todos os termos.
Então, eu tenho 3x cubo que multiplica x cubo, vai me dar 3x na sexta potência. Mais x cubo que multiplica 2x quadrado, eu vou ter mais 2x elevado à quinta potência. X cubo que multiplica x, mais x elevado à quarta potência. E x cubo que multiplica 1, x. Agora eu vou para o próximo termo, que vai ser o 4x quadrado. Então, eu tenho 4x quadrado que multiplica 3x ao cubo, eu vou ter 12x à quinta potência. Então, eu vou escrever aqui, ó, embaixo do x5. Pois 4x quadrado que multiplica 2x quadrado, eu vou ter 8x na quarta. Então, 8x na quarta. 4x quadrado vezes x, eu vou ter x ao cubo. Ali eu esqueci de fazer um cubo, gente. Olha aqui, ó. Vou só botar ali, tá? Porque era o x cubo vezes 1. Era x ao cubo. Então, eu tenho, voltando aqui, ó, 4x quadrado vezes x, eu vou ter 4x ao cubo. E 4x quadrado vezes 1 mais 4x quadrado. Agora, eu vou fazer o 15x. Então, eu tenho menos 15x que multiplica 3x ao cubo, eu vou ter menos 45x na quarta potência. Uh, 15x que multiplica 2, eu vou ter menos 30x ao cubo. 15x vezes x, eu vou ter menos 15x quadrado. E menos 15x vezes 1, menos 15x. E agora, então, nosso último termo é o menos 1. Então, eu vou ter menos 3x ao cubo, menos 2x quadrado, menos x, menos 1. E agora eu somo. Então, aqui, ó, o x elevado à sexta potência, eu não tenho mais ninguém embaixo. Então, eu estou somando com zero, né? 3x elevado a 6 mais 0 é o próprio 3x elevado a 6. Aqui, ó, 2x na quinta vezes não é vezes, é mais 12, eu vou ter mais 14x à quinta. Depois, eu tenho 45 negativo e tenho que somar com 9. Isso aqui vai me dar menos 36x à quarta potência. Ó, aqui eu tenho menos 30 mais 5, vai me dar menos 25, menos 25 menos 3, menos 28, x cubo. 4 menos 17. Isso vai me dar menos 13. Deixa eu só arrumar essa reta aqui que ficou torta. E aí ele tá... Já vou apagar aqui de novo, já copio só um pouquinho. Tá passando por cima aqui, tá? Então, x4, aqui eu tinha menos 28, né? Isso, menos 28. X cubo. Aqui eu tenho menos 13. X quadrado. E aqui eu vou ter, então, menos 16x menos 1. Tá? Então, essa forma que eu arrumei aqui a minha multiplicação, vocês, obviamente, não necessariamente precisam fazer dessa maneira. Vocês podem fazer como eu arrumei aqui, ó. Tá? Só ir multiplicando termo a termo e depois somar. Dessa forma aqui ficou organizado.
né? Eu consigo colocar os termos semelhantes um abaixo do outro. Dessa forma que depois eu tenho que ir catando os termos semelhantes. Posso deixar algum de fora, se a minha expressão for muito grande. Tá? Bom. Então, soma e multiplicação é tranquilo. Não tem grandes mistérios, né? Agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver como é que a gente pode expressar um polinômio através de produtos notáveis, tá? Em geral, essa é uma dificuldade que vocês, estudantes, possuem quando estão ali no cálculo 1, no cálculo 2, e precisam reduzir expressões, simplificar expressões, tá? Expressões polinomiais, claro. Então, o que são os produtos notáveis? São multiplicações onde os fatores são polinômios. E aí existem aqueles clássicos, né? Por exemplo, u mais v ao quadrado. Então, isso aqui é u quadrado mais 2uv mais v quadrado. U menos v ao quadrado, que é u quadrado menos 2uv mais v quadrado. U quadrado menos v quadrado, ó. Eu posso expressar como produto da soma pela diferença. Um cubo, né? O cubo, aqui eu não botei, mas se eu não me engano... Peraí, deixa eu só dar um pause para procurar uma coisa aqui e já volto. Voltei, achei, ó. Então, esse u mais v ao cubo, né, que eu posso expressar tanto dessa maneira, mas às vezes é mais interessante eu expressar como sendo o produto de um polinômio de grau 1 por um polinômio de grau 2, tá? E aqui embaixo a mesma coisa, ó, u menos v ao cubo, ele pode também ser escrito como u menos v que multiplica o quadrado mais o v mais v quadrado, tá? E, de novo, às vezes o que a gente quer é justamente expressar uma coisa dessa natureza em termos de um produto entre dois polinômios, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai aprender uma série de técnicas, digamos assim, para eu sair de um polinômio na sua forma expandida, né? Reconhecer aquele polinômio como sendo um polinômio fatorável e escrever ele em forma de produtos notáveis. Porque muitas vezes, quando eu escrevo esse polinômio na forma de um produto notável, eu consigo simplificar a minha expressão. Eu consigo enxergar coisas, né, propriedades e às vezes até a própria forma do gráfico de uma função, né, se eu tenho uma função polinomial, eu consigo enxergar melhor essas propriedades se o meu polinômio tiver fatorado, tá? Bom, o que significa fatorar um polinômio? É escrever o polinômio em termos de produtos notáveis, ok? E aí tu consegue fazer essa análise de maneira mais fácil. E quando a gente fala em fatoração, existem dois tipos de polinômios, tá? Os que a gente chama de redutíveis e os que a gente chama de irredutíveis. Bom, o que são os polinômios redutíveis? São aqueles que eu consigo escrever como o produto de outros polinômios, né? Como produtos notáveis, certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu analiso o polinômio x ao cubo menos x ao quadrado menos 9x menos 9, isso aqui é um polinômio do tipo u ao cubo mais v ao cubo, se eu não me engano. Deixa eu voltar ali. U mais v ao cubo... Não, seria u menos v ao cubo. U mais v ao cubo, acho que é.
Enfim. Vou apagar porque eu não tenho certeza. E não não é importante agora, então eu não vou deixar rastros de coisas erradas, tá? Mas de qualquer maneira, eu tenho como reduzir esse polinômio x ao cubo escrevendo ele como x menos 1 que multiplica x quadrado menos 9. Tá? Esse x quadrado menos 9, eu ainda posso fatorar ele mais uma vez como sendo x mais 3 que multiplica x menos 3. E então eu escrevo dessa maneira aqui, ó. Eu posso escrever x ao cubo menos x ao quadrado menos 9x mais 9 como sendo x menos 1 que multiplica x mais 3 que multiplica x menos 1. Quando isso acontece, a gente diz que o polinômio está fatorado completamente. Né? Porque eu não tenho mais como reduzir esse polinômio ao produto de outros polinômios, tá? Os polinômios irredutíveis são aqueles que... Eu não sei se isso aqui tá certo. Espera aí que eu já volto. Bom, o que acontece é que eu peguei um exemplo ruim, na verdade, ó. Porque esse cara aqui, ó, é um polinômio redutível. Eu consigo fatorar ele, tá? Só que quando eu escrevo ele nessa forma, ele se torna irredutível, porque eu não tenho mais como fatorar esse polinômio, tá? Então, um polinômio irredutível é aquele polinômio em que eu não consigo escrevê-lo como um produto notável, tá bom? Então, nesse caso aqui, esse polinômio aqui, ele é redutível, e quando eu escrevo ele na forma de um produto notável, ele já fica fatorado completamente. Então, ele se torna um polinômio irredutível. Tá bom? Então, todo polinômio que está completamente fatorado, ele é um polinômio irredutível, porque eu não tenho mais como escrevê-lo através de produto de outros polinômios. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, voltando, esse cara aqui também seria já na sua forma irredutível. Certo? Porque ele já está fatorado completamente. Então, é isso. Bom, o que é a fatoração, né? Então, a fatoração vai ser aquela operação aonde eu escrevo o meu polinômio em termos de produtos notáveis. E aí, dependendo do polinômio, eu posso fatorar ele de diferentes maneiras, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha este polinômio aqui, que ele é um polinômio escrito por, né, definido, enfim, u ao cubo vezes v mais u vezes v ao cubo. O que eu percebo quando eu olho para esse polinômio? Eu percebo que ele possui, né, cada um dos seus termos possui fatores comuns. Né? Então, por exemplo, o primeiro termo ele tem u e v, e o segundo termo ele também tem o termo u vezes v. Então, eu procuro esses fatores comuns e coloco em evidência. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu faria aqui? Eu poderia escrever que P é igual a U vezes V que multiplica. Então, o primeiro termo ficaria U quadrado, né? Porque eu tirei o U para fora e o V para fora, coloquei em evidência. Mais, segundo termo da soma, o U é expoente 1, o V é expoente cubo. Então, fica V quadrado. Essa seria a forma, então, do meu polinômio fatorado. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho o polinômio 27x mais 3x ao cubo. E eu quero fatorar esse polinômio.
Então, o meu U vale 27. Na verdade, o meu U ao cubo vale 27, o que significa que U vale 3. E o meu V ao cubo vale x ao cubo, o que significa que o meu V é igual a x. Então, o polinômio 27x mais 3x ao cubo, ele vai ser escrito como 3 ao cubo x mais 3x ao cubo. Que por sua vez, né? Então, quem são os meus fatores comuns? É o 3x. Então, é 3x que multiplica 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Né? E ficaria, por exemplo, esse 3 ao quadrado, eu posso muito bem escrever como um 9. Então, seria 3x que multiplica 9 mais x quadrado, ou x quadrado mais 9 também. A ordem aqui não vai fazer diferença. Ok? Próximo exemplo. Eu quero fatorar como a diferença de dois quadrados. Tá? Então, esse é o terceiro produto notável que a gente viu ali naquela listinha de possíveis, né, de produtos notáveis famosos, digamos assim, né, que são muito utilizados. Que é o produto da soma pela diferença. Tá? Então, quando eu tenho um quadrado menos outro quadrado, eu posso fatorar esse polinômio como o produto da soma pela diferença. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o polinômio 2x² menos 25, tá? Isso aqui é o equivalente a nós escrevermos raiz de 2 vezes x ao quadrado menos 5 ao quadrado. E aí, quando eu consigo escrever isso, né, a² menos b², eu posso escrever, fatorar esse polinômio como sendo o produto da soma pela diferença. Então, eu vou ter raiz de 2 vezes x menos 5, que multiplica raiz de 2x mais 5. Essa seria a fatoração. Sempre que vocês querem saber se fatoraram de maneira correta, façam a operação inversa. Então, aqui, ó, façam a multiplicação. O que que a gente teria aqui, ó? Então, eu tenho aqui raiz de 2x, que multiplica raiz de 2x, mais 5 raiz de 2x, menos 5 raiz de 2x, menos 25. Então, esse termo cancela com esse, e aqui eu ficaria com 2x² menos 25. Caio de novo lá no meu polinômio. Tá? Então, sempre existem formas da gente estar checando se fez a operação correta. Tá bom? Próxima fatoração. Então, é fatorar trinômios quadrados perfeitos, né? Trinômios porque ele possui 3 termos. Então, sempre que vocês... Que é a famosa equação de segundo grau que a gente conhece, né? Então, o x², ax², lá que a gente conhece, ax² mais bx mais c, é o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito, tá? Também. Mas esse c, no caso aqui, eu posso ter variáveis, né? O v², que aqui eu estou chamando de c, eu posso ter variáveis ao invés de números, tá? Então, pode ser, por exemplo, aqui eu posso ter um x na 4 e aqui um x². Pode muito bem ser isso, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu escrevi de forma compacta, né? O mais ou menos,
certo? Esse mais ou menos, ele se traduz aqui também, ó. Então, se eu tenho u quadrado mais 2uv mais v quadrado, eu vou fatorar isso como sendo u mais v ao quadrado, né? E por outro lado, se eu tiver u quadrado menos 2uv mais v quadrado, eu vou fatorar isso como u menos v ao quadrado. Então, o sinal do segundo termo, daquele termo cruzado ali, é o que vai ser o sinal do binômio, tá? Bom, e aí vamos então fatorar esse polinômio usando o trinômio quadrado perfeito, né? Então, eu quero, na verdade, comparar esse termo com esse termo eu comparo com esse, e o terceiro termo eu comparo com esse aqui. Essa é a forma mais rápida de nós pegarmos um trinômio quadrado perfeito e fatorar ele em termos de um binômio. Então, aqui, ó, o que eu estou chamando de u quadrado, no meu polinômio, é 49x², que também pode ser escrito como sendo 7x elevado ao quadrado. Então, aqui eu já vejo que o meu u vale 7x. Bom, o terceiro termo, né, que é o v quadrado. V quadrado é igual a 4. Então, daqui sai que o meu v vale, né, ele pode ser escrito, só um pouquinho. Ele pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado. E então, daqui sai que o meu v é igual a 2. E aí, agora eu tenho que ver o termo cruzado, né? Porque lembrem que eu tenho que escrever, como esse cara aqui é negativo, a maneira como a gente vai fatorar vai ser, vou escrever aqui em cima, é P igual a U menos V ao quadrado. Tá? Então, por isso que aqui, por isso que aqui eu não fiquei muito preocupada com o sinal do V, né? Porque tanto 2 ao quadrado como menos 2 ao quadrado são iguais a 4. Mas o sinal, eu me baseio pelo sinal do segundo termo, tá? Então, essa é a forma na qual a gente vai fatorar esse trinômio, né, em termos do binômio ali, u menos v quadrado. Então, só para a gente verificar, né, eu já sei o valor de u, já sei o valor de v, então o meu polinômio fica como 7x menos 2 ao quadrado. Como é que eu posso verificar se eu fatorei correto? Faço a conta, né? Então, isso aqui é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, eu vou ter menos 2 que multiplica 7x que multiplica 2 mais 2 ao quadrado. Então, percebam que quando a gente abre de novo a expressão, eu vou cair exatamente lá no polinômio. 49x², aqui faltou o quadrado, menos 28x mais 4. Certo? Então, isso significa que essa fatoração aqui é a fatoração correta para o polinômio 49x² menos 28x mais 4. Ok? Bom, próximo tipo de fatoração é quando a gente quer fatorar a soma ou diferença de dois cubos. Então, eu vou ter um polinômio escrito nessa forma ou nessa forma aqui. E aí, eu tenho que ser capaz de olhar isso e fatorar ele como
o produto aqui de um binômio por um trinômio. E aí aqui tem a questão do sinal também, ó. Quando é a soma, o primeiro termo é positivo e o segundo é negativo. Quando é a diferença, o primeiro termo é negativo e o segundo é positivo. Então, vocês têm que se lembrar de inverter o sinal. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente quer fatorar x ao cubo mais 216. Então, de alguma forma, eu tenho que escrever isso como sendo um número elevado ao cubo. Tá? Então, esse n aqui é o 6, né? Porque 6 ao cubo vai me dar 216. Então, eu vou escrever esse polinômio, né? P é igual a x ao cubo mais 6 ao cubo. E aí, eu vou escrever ele da forma fatorada. Que é, então, meu P é igual a x mais 6 que multiplica x quadrado menos 6x mais 36. De novo, como é que eu posso saber se eu fiz certo? Faço a multiplicação termo a termo e somo os termos semelhantes. Tá? Então, isso aqui seria a nossa forma fatorada. O que vocês precisam, na verdade, né? Vocês precisam ter a experiência de identificar os polinômios e as possíveis fatorações, certo? Porque para quando vocês forem aplicar isso em outras áreas, né, outras disciplinas, vocês não fiquem perdendo tempo pensando qual é o tipo de fatoração, tá? Isso aqui, num primeiro momento, claro que é importante a gente saber as coisas, né, decorar as coisas, entre aspas, né, as equações, as formas. Claro que é importante, né? A gente não pode ficar 100% dependente sempre de procurar no Google ou então procurar em livros. Mas o mais importante é vocês treinarem e identificar qual o tipo de fatoração que vocês podem fazer naquele polinômio. Tá? Isso vai ser importante na vida acadêmica em outras disciplinas. Claro que aqui é importante porque eu quero que vocês aprendam, mas é importante em outras disciplinas. Isso facilita a vida de vocês em outras disciplinas. E essa questão de fatoração, eu que já dei cálculo 1 bastante vezes, eu sei que isso é um calcanhar de Aquiles para muitos alunos, tá, pessoal? Então, se você tem dúvida, se você acha que não sabe, treine bastante essa fatoração, porque isso vai permitir que você depois, mais para frente, não fique patinando nessas coisas mais básicas. Tá bom? Tá. Próximo tipo de fatoração é também fatoração de trinômios. É o que a gente chama de método do grande X. Eu peguei esse método, ele não tá no livro texto. Eu peguei isso na internet e acho que é bem interessante a gente treinar outros métodos que não só os produtos notáveis, tá? Porque como eu disse para vocês, vocês vão precisar. O que consiste esse método, né, do grande X? Deixa eu só ver o que vem depois, tá? Então, aqui tá o nosso grande X, ó. Vou destacar aqui para vocês, não sei se fica tão visível. Então, olha só, na parte de cima do X, eu coloco os números, né? Eu tenho esse polinômio, ax quadrado mais bx mais c, e aqui em cima eu coloco a vezes c. E aqui embaixo eu coloco o segundo termo ali, que é o termo b, tá? Então, isso aqui é dado. É dado pelo polinômio, né? Dado e dado, certo?
Os termos D e E, eles não são dados, e isso é o que a gente precisa ter a experiência para saber quais os números que eu vou colocar ali. Por quê? A única coisa que eu tenho que respeitar é o seguinte, que o produto de D vezes E tem que me dar o mesmo número que o produto de A vezes C. Né? Então, por exemplo, eu vou chutar valores aqui, tá? Vamos supor que o meu A vale 2 e o meu C vale 4. Então, o produto... Não, eu quero botar... Tá, pode ser. Isso, pode ser. 2 e 4 e o meu B vale 6, por exemplo, tá? Então, o produto A vezes C é igual a 8. Então, eu tenho que escolher dois números para colocar aqui na esquerda e na direita, cujo produto seja igual a 8. Tá? Mas, ao mesmo tempo, pessoal, a soma deles tem que ser igual a 6. Então, ele precisa satisfazer essas duas equações aqui ao mesmo tempo. Entenderam? Então, por quê? Porque quando eu for fatorar, são esses termos que vão entrar lá na fatoração. Tá? Vocês já vão entender o método a seguir. Então, eu preciso, né, tomar cuidado. Claro que para alguns polinômios só tem um par possível de D e E. Mas para outros polinômios pode ser que existam dois pares que satisfaçam, né, o produto e a soma. Então, esse é o grande truque, saber qual deles é o que serve, tá? Então, aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente quer fatorar o polinômio x² menos 7x mais 10 como sendo o produto da soma pela diferença. Tá? Bom, então aqui, ó, usando o método do grande X, eu coloco o A. Então, esse é o A. Coloco aqui, ó, o C. E coloco o B. Então, eu preciso encontrar dois números que multiplicados sejam iguais a 10, né? Seja igual a 10, a multiplicação seja igual a 10, e a soma seja igual a menos 7. Então, os números que eu percebo, né, assim, eu acho que não existe outro par, seria menos 2 e menos 5. Se vocês encontrarem outro par, podem me escrever e podem testar para ver se vai dar certo também, tá? E aí, o que eu vou escrever, ó? Eu vou pegar isso aqui e vou escrever da seguinte forma. P é igual a x² menos 2x menos 5x mais 10. Então, olha só, esse D e esse E, num primeiro momento, me serviu para eu separar o 7x em dois termos. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Próximo passo é eu agrupar os dois primeiros termos. Então, aqui, ó, x² menos 2x, menos 2x, mais menos 5x mais 10. O que eu vou fazer agora? No primeiro termo, eu vou procurar fatores comuns, tá? Então, quais são os fatores comuns aqui? É o x. Então, aqui eu vou escrever x que multiplica x menos 2. No segundo parênteses, o que eu vou fazer? Eu também vou procurar por fatores comuns, tá? Porém, eu quero
que o parênteses aqui do segundo termo, ele fique igual ao parênteses do primeiro termo. Então, aqui eu quero que ele fique x menos 2. Para que ele fique x menos 2, eu tenho que colocar o menos 5 em evidência, né? Porque daí eu vou ter, ó, menos 5x mais 10. Ok? Bom, agora, gente, de novo, o que que eu percebo? Que o termo entre parênteses é um fator comum. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou novamente colocar em evidência. Eu vou botar x menos 2 em evidência, que multiplica x menos 5. Então, olha só. Esse menos 2 e o menos 5 são justamente os números que eu tenho aqui. E aí eu consigo, né? Eu confesso para vocês que eu nunca fiz direto, mas a gente pode fazer o próximo exemplo direto, se a gente for usar essa fatoração. Eu consigo, mas assim, ó, eu consigo ver de onde vem, né? Por que que eu posso escrever o x quadrado menos 7x mais 10 como sendo x menos 2 que multiplica x mais 5? X menos 5, tá? Então, é dessa maneira. Esse é o passo a passo, ó. Escrevo o segundo termo, né, em dois termos. E aí eu vou colocando os termos em evidência, os fatores comuns em evidência. E chego nesse resultado aqui. Como é que eu posso saber se está certo? Faço a multiplicação, né? Eu sempre posso verificar se a minha resposta está certa. Então, aqui o que que eu teria, ó? X quadrado menos 5x menos 2x mais 10, quando eu multiplico os termos. Então, obviamente, eu caio lá no polinômio original, tá? Então, sempre testem no final para ver se a fatoração que vocês fizeram tá correta. Já que a gente pode testar, vamos testar. Pode ser que exista outro par, né? Que satisfaça. Nesse caso aqui, eu acho que não existe. Se alguém achou, por favor, me escreva. Mas acho que não existe outro par possível, tá? A gente vai fazer outro exemplo. Ah, agora! Qual é a diferença entre os. Desculpem, entre os exemplos? Que esse exemplo ele possui o A igual a 1, né? Aqui A vale 1. E aqui o meu A vale 9. Então, é só para que vocês vejam que eu consigo aplicar esse método tanto quanto o meu A vale 1 quando ele vale 9, tá? Então, aqui, ó, o que que eu fiz? A, novamente substituir, né? C, e aqui eu tenho o B. Será que existe algum outro par que multiplicado dá 9 e somado dá 6? Não sei. Se alguém achar aí, por favor, me avise. Né? Se eu coloco menos 3 aqui... outra coisa, né, pessoal? Agora me veio uma coisa na cabeça. Ó, a gente tem que escrever essas equações aqui. D vezes E é igual a 9. E D mais E é igual a 6. Então, na verdade, isso aqui é um sisteminha de equações. Eu posso resolver isso. Se eu não consigo olhar para a minha equação e descobrir quem são os pares, né, qual é o par ou quais os pares, eu posso resolver isso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho que D é igual a 6 menos E. E aí a gente tem o seguinte. Eu tenho que... Jogo aqui na primeira equação agora, tá? Eu tenho 6 menos E vezes E é igual a 9.
Então, eu tenho que 6e menos e quadrado é igual a 9. Eu caio numa equação de segundo grau, o que significa que existem dois valores possíveis para e. Em princípio, né? Podem existir. Então, e quadrado... Eu vou fazer aqui, depois eu apago, porque agora eu fiquei curiosa. E quadrado menos 6e mais 9 igual a 0. Então, eu tenho que e é igual a 6 mais ou menos 36. Ah, menos 36. Não, vai ter um valor possível só, divididos por 2. Então, o meu e vale 3 mesmo, ó. Se o e vale 3, o meu d vale 3 também. Tá? Então, nesse caso, como essa equação só tem uma raiz, só existe um par possível. A gente pode depois fazer a conta aqui também, se vocês quiserem, ó. Façam depois a continha. Façam d vezes e é igual a 10 e d mais e é igual a menos 7. Resolvam aqui, eu vou deixar escrito, eu vou disponibilizar isso aqui depois. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vê que só tem um possível par mesmo, né? Porque a minha equação, eu caio numa equação quadrática, mas essa equação só tem uma raiz, tá? Tá, eu não vou apagar para que vocês fiquem com isso aqui, eu vou deixar aqui no cantinho, vou tentar escrever menor, tá? Porque minha letra é muito grande. Então, vamos lá, vamos escrever o nosso polinômio como sendo 9x² mais 3x mais 3x mais 1. Isso aqui, então, é 9x² mais 3x mais 3x mais 1. Então, aqui eu tenho 3x que multiplica 3x mais 1, mais 3x mais 1. E aí, quem é o meu fator comum? Meu fator comum é o 3x mais 1. Então, isso aqui fica 3x mais 1, que multiplica 3x mais 1, né? Porque aqui eu tenho uma vez 3x mais 1. Então, isso aqui, na verdade, é 3x mais 1 ao quadrado. Feito? Então, esse parênteses aqui ficou bem feio. Então, é isso. Aparentemente é um método simples, né? E depois, quando vocês já pegarem o ritmo, vocês nem precisam fazer esse X, né? Eu já, esses dias, meu marido estava preparando aula, e aí eu tinha já revisado esses métodos, e ele me disse, como é que eu fatoro essa expressão aqui? E eu rapidinho já montei aqui, papum, sem o X, e consegui fatorar para ele. Então, o X não é obrigatório, tá? Ele é só para a gente organizar as nossas ideias. Depois que vocês já conseguirem aprender bem o método, vocês podem já simplesmente abrir a expressão de vocês partindo daqui, ó. Tá? Parte daqui, né? Já abre ali, sempre respeitando, obviamente, né? Que a soma tem que dar 6 e o produto tem que dar 9. Tá bom? Então, agora, eu acho que é o nosso último exemplo de fatoração, se eu não me engano. É fatorar também trinômios buscando pares de números que me permitem cair no resultado inicial. Então, nesse método, a gente quer fatorar um trinômio como produto de dois binômios, tá? E aí, os primeiros termos, aqui, ó, aqui tem que ser fatores de A, os quadradinhos vermelhos,
E os quadradinhos verdes precisam ser fatores de C. O que são fatores de C? Números que multiplicados são iguais a C. O que são fatores de A? São números que multiplicados são iguais a A, tá? Então, dependendo do polinômio que eu quero fatorar, pode ser que eu tenha dois possíveis pares, ou pode ser que eu tenha vários possíveis pares. E é isso que a gente tem que aprender a treinar e identificar quais são os possíveis pares, tá? Então, exemplo. Ó, por exemplo, aqui o meu A vale 1 e o meu C vale 14, tá? Eu vou escrever aqui embaixo os possíveis pares. Então, eu tenho que escrever isso, ó, como sendo um x mais alguma coisa que multiplica x menos alguma coisa. Como o nosso A vale 1, os fatores de A sempre vão ser 1. Aqui eu não preciso me preocupar, certo? Se o meu A fosse diferente de 1, eu tinha que me preocupar com esse númerozinho na frente do x. Como é que eu sei, pessoal, que tem que ser x mais alguma coisa que multiplica x menos alguma coisa? Acontece que o meu C é negativo. Então, se o meu C é negativo, eu tenho que tomar o cuidado que eu tenho que multiplicar um número positivo por um negativo. Então, por isso que eu sei que é x mais alguma coisa, x menos alguma coisa. Então, quais são os números que multiplicados resultam em menos 14? Bom, eu posso ter x mais 1 que multiplica x menos 14, certo? Eu posso ter x menos 1 que multiplica x mais 14. Eu tenho x mais 2 que multiplica x menos 7. Então, isso aqui é um múltiplo de C, né? Porque 2 vezes 7 dá 14. E x menos 2 que multiplica x mais 7. Qual deles é o certo? Só fazendo as contas para saber. Tá? Então, vamos fazer rapidinho aqui, ó. Eu vou ter x quadrado menos 14x mais x, ó. Aqui eu já paro, porque eu vou ter menos 13x e não 5x. Então, eu nem preciso ir adiante. Já sei que não é esse par. O mesmo vai acontecer com o segundo, ó. Porque o segundo, ao invés de menos 14x, eu vou ter mais 14x. Então, não é. Porque aqui eu vou ter mais e aqui eu vou ter menos, né? Porque eu tenho que somar e dar 5x. Então, é um desses dois aqui, ó, de baixo. Ok? Então, vamos lá. Vamos testar esse aqui, ó. X quadrado mais 2x menos 7x menos 14. Então, aqui eu vou ter menos 5x, ó. Quando eu somar isso aqui, eu vou ter menos 5x, e não é o que eu tenho ali no meu polinômio. Então, obviamente, tem que ser esse aqui de baixo. E eu confesso para vocês que, como eu não tinha resolvido, foi sorte ele ter ficado por último, tá? Então, aqui, ó, x quadrado menos 2... Eu tô fazendo na ordem errada. Mais 7x... Depois, menos 2x menos 14, que é o nosso polinômio ali de cima. X quadrado mais 5x menos 14. Tá? Então, eu sei que este polinômio, ele pode ser fatorado como sendo x menos 2, que multiplica x mais 7. Legal, né? Eu confesso para vocês que, como eu adoro matemática, física, para mim é um prazer revisar esses métodos, que são, assim, ao longo do tempo que a gente vai estudando e a gente vai começando a fazer as coisas no automático, né? A gente não para muito para pensar depois de onde vieram, a gente esquece esses métodos. Então, eu acho isso o máximo, eu me divirto estudando esses métodos para dar aula para vocês.
Então, vamos pro próximo. A prof tá tomando um cafezinho aqui enquanto dá aula para vocês. Ó, agora o nosso A é diferente de 0. Diferente de 0 nada, diferente de 1. Tá? O meu A vale 35 e o meu C vale menos 12. Então, olha só, quais são os possíveis pares que nós temos? Eu tenho, ó, 35x mais alguma coisa que multiplica x menos alguma coisa. Então, aqui vão entrar os pares de C. Tá? Então, vamos ver, ó, 35x mais 1 que multiplica x menos 12, por exemplo. Esse é um possível par. Também poderia ser o seguinte, ó, x mais 1 que multiplica 35x menos 12. Também poderia ser, olha só, 35x... Peraí, vamos organizar essa festa aqui. Vamos primeiro só trocar o sinal, tá? Então, aqui, 35x menos 1, que multiplica x mais 12. O que pode ser também? Pode ser... agora, trocar os termos, né? 35x mais 12, que multiplica x menos 1. 35x menos 12, que multiplica x mais 1. Agora eu vou brincar com os fatores de A, certo? Aqui, quem eram os meus fatores de A? Era 35 e 1. E eu brinquei com os fatores de C. Ah, não, mentira. Eu ainda posso ter 6 vezes 2. Ixi, eu tenho vários pares aqui. Olha só o que a gente pode ter ainda, ó. Vou continuar com os fatores de A. 35x mais 2, por exemplo, que multiplica x menos 6. 35x menos 2, que multiplica x mais 6. Virgem Maria, esse aí é complicadinho. No sentido de que eu tenho vários pares que eu posso testar. Eu vou escrever todos eles aqui para vocês entenderem o método, tá? E aí depois eu vou escolher alguns para a gente ver. Vamos seguir ainda brincando com os pares de C. Eu posso agora ter 3 vezes 4, né? Porque 3 vezes 4 é 12. Então, eu ainda posso ter 35x mais 3, que multiplica x menos 4. Eu posso ter 35x menos 3, x mais 4. Ixi, eu ainda poderia trocar aqui também, ó. 35x mais 4, que multiplica x menos 3. Então, aqui, gente, realmente a gente tem muitos pares, tá? Aqui eu vou ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 pares possíveis. Porque agora eu ainda tenho que escrever os fatores de A. Bom, só que assim, ó, o que eu posso perceber? Será que eu preciso realmente escrever todos os fatores, todos os possíveis pares? Olha só, a resposta é não, né? Por quê? Porque olha só o que eu percebo, ó. Vamos pegar um desses pares aqui, por exemplo, tá? Se eu faço aqui, ó, 35x² menos 12 vezes 35. Isso aí vai dar um número gigantesco. Isso vai dar 350 mais 70, vai dar 420. Tá. Depois eu tenho mais x, olha só, menos 12. Tá? Então, quem vai nos dizer que a gente está indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado
vai ser esse termo intermediário. Né? O que eu percebo? Eu percebo que nesses primeiros pares aqui, ó, sempre eu vou ter um número muito grande. Né? Aqui, o que eu vou ter nesse segundo conjunto de pares? Eu vou ter 35x², peraí, 35x², depois eu vou ter mais 12x, peraí, 35x² menos 35x e depois mais 12x. De novo, ó, essa soma, mesmo que eu troque o sinal, nunca vai dar menos 1. Estão vendo? Então, eu sei que por aqui o caminho não é esse, né? Nesse par não é, nesse par não é. Por exemplo, aqui, ó, nesse par, eu vou ter 35x² menos 6 vezes 35, vai dar um número bem grande. 3 vezes 6, 18. Vai dar 180 mais 30, vai dar 210x. E depois eu vou ter mais 35x. Então, o que eu vou percebendo? Eu vou percebendo que quando eu não escrevo A como fatores menores, esse termo intermediário sempre vai dar muito grande. Certo? Então, não é por aí que vai estar o meu par. Então, dito isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pause agora no meu vídeo, eu vou apagar todos esses slides e agora a gente vai escrever os pares em que os fatores de A são menores, tá? Para ver se a gente chega no resultado. Então, quando eu voltar, eu vou estar com o slide branquinho novamente. Voltei. Então, eu apaguei todos aqueles pares e agora a gente chegou na conclusão de que a gente precisa fatores de A para que o nosso número fique menor. Uma coisa interessante é que o meu A, ele só pode ser fatorado, né, ou 35 vezes 1 ou 7 vezes 5, que dá o 35, né? Então, o que a gente vai testar? 7x mais alguma coisa que multiplica 5x menos alguma coisa. Esse mais alguma coisa e menos alguma coisa, o produto tem que dar 12, tá? Então, alguns pares possíveis, né? Então, 7x mais 1, que multiplica 5x menos 12. Mas a gente já viu que números grandes, eu não vou cair naquele menos x, né? Como é que eu posso testar se é esse par? Eu vou ter 5x menos... Peraí, que é o que eu tava fazendo aqui no papel. Tá, 35 sempre vai dar. Aqui eu vou ter, ó, 7x vezes 12, então eu vou ter menos 78x mais 5x, né? O que eu fiz aqui? O que interessa é multiplicar esse por esse e esse por esse para ver se a soma vai dar menos 1. E aí eu sei se esse é o meu par, tá? Então, olha só, sempre que eu tiver um número grande, eu nunca vou chegar no menos 1. Então, eu vou tentar fatorar isso em pares menores, tá? Eu não vou perder meu tempo procurando pares aqui em menos 12 mais 1, por exemplo. Então, qual é o próximo par que eu vou testar? Eu vou testar 7x mais 2, ó, vou fatorar esse c em números menores, que multiplica 5x menos 6. Tá? Então, vou fazer a mesma continha que eu fiz ali, ó. Eu tenho que multiplicar o 7x por 6, vai dar menos 42x. E eu tenho que multiplicar o 2 pelo 5x, vai dar mais 10x. Nem perto do menos x que eu tenho lá no meu polinômio. O que significa que talvez eu tenha que mudar esses fatores de c. Então, eu vou testar 7x menos 3, que multiplica 5x mais 4. Então, 7x vezes 4 vai dar 28x. 3 vezes 5 vai dar menos 15x.
Não é, mas já está menor os fatores. Então, eu vou testar 7x mais 4, que multiplica 5x menos 3. 7x vezes 3 vai dar menos 21x. E 4 vezes 5x vai dar mais 20x, que é, então, ali o menos x que eu tenho no meu polinômio. Os outros termos eu já sei que vão dar o 35x², porque eu escolhi eles de maneira que desse 35x². E o menos 12, né? Porque eu fatorei o menos 12 como produto de 3 e 4. Então, ó, agora vamos fazer a conta correta. A conta completa. 7x mais 4, que multiplica 5x menos 3, é igual. 7 vezes 5, 35x². 3 vezes 7, 21. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 4, 12. Então, achei o meu par correto, que é este par aqui. Claro que esse exemplo é um exemplo que tinha muitas possibilidades, né? Mas como eu disse para vocês, quanto mais vocês treinarem, mais vocês vão se dar conta qual é o caminho que vocês precisam seguir. E o truque é esse, ó, é vocês multiplicarem, né? Para cada par, multiplica o x pelo termo independente e depois o termo independente pelo x. E aí vocês veem, né, se tá indo pelo lugar certo. Porque os outros termos, eles já são construídos para dar os fatores de A e C. Ok? Então, espero que não tenha ficado dúvida. Eu sei que esse exemplo foi um pouco mais confuso, mas é isso. É tentativa e erro, tá? Então, essa era a aula de hoje. Aula sobre polinômios, soma, subtração, multiplicação e como fatorar polinômios. Agora tem aquela nossa sessãozinha no fim que eu chamei de bora praticar, né? Que são alguns exemplos que eu pego de outros lugares para a gente treinar. Esse primeiro exemplo, ele é um exemplo de fatoração, mas é um exemplo que eu achei bem interessante, pessoal. Eu não sei se vocês já conheciam, mas como eu achei interessante, eu quero que vocês achem também, então eu trouxe para a aula. Que é como a gente pode calcular números, né, o valor de um número ao quadrado quando esse número é grande, tá? Eu achei isso bem interessante. Eu achei isso aqui, se eu não me engano, no material da OBMAP. E aí eu quis trazer para vocês como sei lá, uma curiosidade, enfim. Pode ser que isso ajude vocês num futuro próximo, para a gente não ficar tão dependente da calculadora, né? Porque depois que a gente aprende a usar a calculadora, a gente não quer fazer nem 1 mais 1 igual a 2 sem ser na calculadora. Então, como é que a gente faz isso aqui? Ó? A gente escreve isso como sendo um 40 mais 2 ao quadrado. Né? E aí isso aqui vai ficar 40 ao quadrado mais 2 que multiplica 40 que multiplica 2 mais 2 ao quadrado. Então, o que a gente faz aqui? A gente escreve o 42 como sendo o quadrado de números fáceis, né? Porque eu sei que 4 vezes 4 é 16. Então, isso aqui vai me dar 1.600, porque eu tenho o zero ali. Tem que botar 2 zeros. Mais 80 vezes 2, 160, mais 4. Então, isso aqui vai me dar 1.764. Bem rapidinho. Não preciso ficar dependente de calculadora. O 13, ó, eu vou fatorar como sendo 10 mais 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 10 ao quadrado mais 2 que multiplica 10 que multiplica 3 mais 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 100 mais 26 mais 9. Então, isso aqui vai nos dar 135. Aqui, tá, errou, olha só, mesmo sendo simples, a prof errou. Isso aqui tá errado, ó, eu somei ao invés de multiplicar. Ô, bichinha.
Aqui, ó. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 3, 60. Mais 9. Então, 169. Quando eu olhei aquele 135, eu disse, opa, tem alguma coisa errada aí. Então, é isso. Tá? É um off-topic, mas como eu achei interessante, vocês também são obrigados a achar interessante. Aqui, ó, vamos praticar. Como é que a gente pode fatorar esse polinômio aqui, ó? Eu vou fatorar num primeiro momento usando o grande X, tá? Depois a gente pode identificar esse polinômio, não sei, é que eu tô olhando aqui os meus rascunhos e não entendi o que eu escrevi. Tá, mas vamos fatorar usando o grande X, tá? Ah, já sei o que eu tô pensando aqui. Que a gente pode também usar o método dos pares, é isso que eu escrevi ali nos meus rascunhos. Mas vamos usar o grande X primeiro, ó. Então, o que é o grande X? A vezes C é 3. Meu B vale menos 4. Né? Então, aqui eu vou escrever 1 vezes 3. Então, eu preciso fatorar... Na verdade, o meu C vale 4. Meu B vale 4. Eu não levo o sinal em conta. Então, isso aqui é 1 e 3. Que somando, né, eu tenho o menos 4. Tá? Bom. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever isso aqui como sendo um x menos alguma coisa que multiplica x... Opa, que deu tchutchu. X menos alguma outra coisa. Então, x menos 1 que multiplica x menos 3. Não é isso que eu quero fazer, gente. Tá tudo errado. Vocês me desculpem. Eu me perdi aqui. Vamos apagar esse troço. Eu tô usando um método e outro método. Eu tô fazendo tudo errado. Sorry! Não vou editar esse vídeo. Convivam com esse erro. A gente vai escrever isso como sendo x² menos 3x menos x mais 3. Agora sim eu escrevi certo, tá? Então, eu vou pegar e vou escrever x² menos 3x no primeiro parênteses, mais menos x mais 3 no segundo parênteses. Vou botar termos em comum, né? Qual é o termo em comum que eu tenho no primeiro parênteses? É o x. Então, eu tenho x que multiplica x menos 3. Ó, se eu quero que o segundo parênteses fique igual ao primeiro, eu tenho que colocar o menos 1 em evidência, né? Porque aqui eu tenho x menos 3 e aqui eu tenho menos x mais 3. Então, esse aqui vai ser menos 1 que multiplica x menos 3. E daí, olha só, o parênteses ficou igual, então isso aqui fica x menos 1, que multiplica x menos 3. Tá? Era isso que eu queria escrever desde o começo, mas eu me embaralhei. Se nós fôssemos fazer pelo método dos pares, a gente veria que só existe um par possível, que era isso que eu tinha escrito no início, ó. Então, pelo método dos pares, vou fazer aqui no cantinho. Então, olha só. O meu A vale 1, né? Então, é x que multiplica x. Por que eu tenho que ser menos e tenho que ser menos? Porque o produto dos dois termos independentes precisa ser positivo, certo? Então, como o meu 3 é um número ímpar e primo, certo? O único par possível para eu fatorar isso seria x menos 1 que multiplica x menos 3.
Então, pelo método dos pares, a gente já consegue ver direto como eu posso fatorar. E claro que cabe sempre, né, uma verificação, né, pessoal? Então, aqui, ó, ficaria x² menos x menos 3x mais 3. Tá? Mas pelo método de pares, eu consigo ver direto, né, pelo fato do C ser um fator primo, né, eu já consigo ver direto que só existe um par possível. Então, aqui, se eu já estou treinado, eu já consigo direto olhar para a minha expressão e fatorar ela em um passo. Se eu não estou tão treinado e usar o método do x, eu tenho que fazer alguns passos intermediários também, mas que não é nada demais. Tá? Bom, esse aqui, ó. Esse aqui eu peguei um x na 4. Então, eu identifico, né, que esse polinômio, ele pode ser escrito como sendo um u² menos 2uv mais v². Certo? Quem seria meu u²? Meu u² é x elevado à quarta potência, o que significa que o meu u é x ao quadrado. O meu v² vale 1. Então, né, implica que v é igual a 1. Então, esse polinômio, x elevado à quarta potência menos 2x² mais 1, ele pode ser escrito como um x² ao quadrado menos 2 que multiplica x² que multiplica 1 mais 1 ao quadrado. E se vocês se lembrarem, isso aqui vai ser o menos v ao quadrado. É um dos produtos notáveis lá do início. Quadrado perfeito que a gente chama, tá? Então, eu posso fatorar esse polinômio como, né, x² menos 1 ao quadrado. Certo? Aham, esse exemplo eu também, acho que se eu não me engano, eu peguei da prova da UBMAP. E, na verdade, apesar de nós não treinarmos a fatoração, a gente usa propriedades da fatoração, tá? Como é que eu faço para resolver isso? Eu tenho que me lembrar da propriedade, né, que me diz o seguinte, que a ao cubo menos... Não, desculpa. A² menos b² pode ser escrito como a mais b que multiplica a menos b. Então, essa é a propriedade que eu uso para poder resolver esse problema. Tá? Por quê? Porque eu vou fatorar este número aqui de cima, ó. Esse número ali de cima, a elevado a 32 menos b elevado a 32, eu posso escrever como sendo... deixa eu só aqui. A elevado a 16 ao quadrado menos b elevado a 16 ao quadrado. E aí, eu abro isso da seguinte maneira. A 16 mais b elevado a 16, que multiplica a na 16 menos b na 16. Certo? Ó, quando eu jogo isso, né, esse resultado ali em cima, no numerador, então, se eu pego esse resultado e jogo aqui,
O que que eu vou fazer? Eu vou cancelar esse termo. E aí eu vou ficar com a seguinte expressão, ó. A elevado a 16 menos B elevado a 16. Deixa eu só separar aqui para não... Porque a minha letra é grande, eu me esqueço disso. Divididos por A elevado a 8 mais B elevado a 8. A elevado a 4 mais B elevado a 4. A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou novamente escrever A elevado a 16 menos B elevado a 16 como um quadrado. Aí fica A na 8 mais B na 8, que multiplica A na 8 menos B na 8. E é uma cadeia de eventos. Daí eu cancelo. Acho que vocês já entenderam onde a gente vai chegar, certo? O que que eu vou ter no final? No fim, eu vou ter o seguinte, ó. A quadrado menos B quadrado. A quadrado mais B quadrado divididos por A quadrado mais B quadrado. Então, essa expressão que parece ser uma coisa de louco, na verdade, eu consigo simplificar. A resposta final, o resultado dessa simplificação ou dessa divisão, vai ser simplesmente A quadrado menos B quadrado. Então, isso aqui é igual a A quadrado menos B quadrado. Eu achei interessante que vocês soubessem disso, porque, como eu já disse para vocês, num futuro não muito distante, né? Espero vocês lá em cálculo 1, vê-los em cálculo 1. Não que eu vá dar aula para vocês, mas eu espero que vocês aprovem na disciplina, que passem para o cálculo 1, e eu espero que vocês saibam fazer isso. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu aparecer aqui para dar um tchauzinho. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nossa semana 2 de curso, então, na modalidade emergencial remota. Se tiverem dúvidas, sugestões, reclamações, podem escrever para a prof. Tá bom? A gente vai ter uma aula síncrona. Essa aula é aula de terça, dia 8 de setembro. Teremos uma aula síncrona na quinta-feira, dia 10 de setembro. Tá bom? Então, vamos nos ver ao vivo no dia 10 de setembro, no horário da aula. Besitos e até mais.